Olá, pessoal. Para tudo, para tudo. A gente vai conversar hoje sobre uma marca que a minha primeira experiência com ela aconteceu em 1985, no Rio de Janeiro, num show histórico do James Taylor. Estamos falando de nada mais, nada menos do que da marca Rock in Rio. A gente vai conversar com a Ana Decache, diretora de marketing do Rock in Rio, mãe da Lara e apaixonada, acima de tudo, por projetos que, de alguma maneira, tragam positividade e impacto para a vida das pessoas. É uma ótima oportunidade de a gente entender essa marca que já tem mais de 30 anos, que hoje está presente, por exemplo, em 2022, nós vamos ter Rock in Rio em Lisboa, em junho, e em setembro no Rio de Janeiro, ou seja, é um evento já que acontece em vários locais, Estados Unidos, por exemplo, Europa e América do Sul, que envolve milhões e milhões de pessoas, seja quem está nas arenas ou, acima de tudo, quem assiste de casa, né, uma marca global, com elevado nível de qualidade e, recentemente, publicou que até 2030 vai ser resíduo zero, que é uma outra grande revolução dentro do que já é o Rock in Rio. Então, em um segundo com vocês, Ana Decache, diretora de marketing do Rock in Rio. E para você que está curtindo o Bora Falar de Branding, estamos na 7ª temporada, né? Já passou por aqui pessoas, executivos de renome de várias empresas nacionais e multinacionais. Se você está curtindo, por favor, deixa o seu ok, o seu joinha aqui, compartilhe o conteúdo com quem você achar que faz sentido. Acima de tudo, Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, ou seja, não tem fins comerciais, e o grande objetivo é conseguir registrar, trazer para as pessoas conhecimentos sobre as grandes estratégias de gestão de marca das principais marcas do Brasil e do mundo, tá bom? Então, por favor, se inscreva lá no canal, dê o seu joinha, a gente conta com isso. E em um segundo, Ana Decache, diretora de marketing do Rock in Rio. Só um minutinho, um grande abraço. Olá, pessoal. Como eu disse, para tudo, a gente vai conversar hoje sobre uma marca que, mais do que icônica, ela é uma marca que traz energia, que traz alegria, que traz vigor para a vida de todo mundo. A gente tem a oportunidade de conversar hoje com Ana Decache, diretora de marketing do Rock in Rio, e como ela se auto-intitula no LinkedIn, o projeto mais especial, ela é mãe da Lara e apaixonada por projetos que, de alguma maneira, levem alegria para a vida das pessoas, como o Rock in Rio em questão. Como eu falei na abertura, minha primeira experiência com Rock in Rio foi em 85, naquele show histórico do James Taylor. Para você que não conhece, vai lá no YouTube e procura, porque ele é simplesmente um fenômeno que acontece, né, de harmonia de toda a promessa do Rock in Rio. Então, a gente tem aqui a bela oportunidade, começando dizendo, Ana, primeiro, prazer em conhecê-la, obrigado pela atenção e que belo projeto que você tem sob sua responsabilidade. Obrigada a você pela oportunidade, um prazer estar aqui, falar de branding, né? Um lugar onde já passaram aí e tantos diretores de marketing, CMOs super renomados e que versam sobre esse assunto tão bem. Então, vai ser uma delícia, tenho certeza, estar aqui com você. Eu que agradeço pela oportunidade. Sobre o projeto, eu sou extremamente suspeita. Eu sou muito apaixonada pelo Rock in Rio, sempre foi. Ele tem um lugar muito especial na minha vida. Já trabalho há 10 anos com essa marca. E o que você falou no começo é o que mais me dá apetite para trabalhar com Rock in Rio, que é o fato de que a gente leva alegria para a vida das pessoas, né? A gente muda a vida de alguém simplesmente quando a gente confirma que o festival vai acontecer, por exemplo, num ano como esse, né? A gente muda a vida de alguém quando a gente traz um artista que aquela pessoa é fã e sonhou desde sempre estar lá, né? A gente muda a vida de alguém quando alguém entra na cidade do rock e olha para aquela magia, para aquele encantamento, e a gente vê essa pessoa dizendo nas redes que foi o melhor dia da vida dela, que ela nunca vai esquecer, que ela mal pode esperar pela próxima edição. Então, de fato, eu me considero uma pessoa muito afortunada por poder trabalhar com essa marca. E o que você falou é verdade, eu me lembro de todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar no Rock in Rio e de ter toda a experiência, né, musical, sensorial como um todo, porque o Rock in Rio é isso. Se eu só voltar um segundo, né, começar, como dizem, começar do começo, Ana, assim, conta pra gente rapidamente, e só para você entender, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais curtinho hoje, porque a Ana já nos concedeu esse tempo dentro de uma agenda que
simplesmente louca, porque o festival, ainda que alguns achem que ele só acontece de 2 em 2 anos, mas na realidade tem uma mega preparação por trás, um mega relacionamento com todos os patrocinadores, então a gente está um pouquinho mais curtinho hoje. Ana, conta um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória. Eu sei que você está há pouco tempo no Rock in Rio na posição. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou contar. Bom, eu sou a Ana, eu sou publicitária, eu sou formada em publicidade, propaganda e em jornalismo. Eu trabalhei a minha vida inteira até esse momento, né, muito na ponta de agência, de quem estava levando as propostas, os conteúdos. Eu estou há 2 meses apenas na direção de marketing do Rock in Rio, mas eu trabalho com o Rock in Rio há 10 anos, né? Eu comecei a tomar contato com a marca em 2011, quando que é o laboratório de conteúdo, ambas do grupo Dreamers, atende a conta do Rock in Rio, e eu era diretora de atendimento da marca Rock in Rio. Fui diretora de atendimento da marca Rock in Rio por 8 anos, então é um produto que eu já venho construindo a imagem, o trabalho, o relacionamento, né? A sensação que eu tenho é que não mudou nada, né? De onde eu estava, para onde eu vim, que a gente só fez uma dancinha de cadeiras aí. Desculpa. Então é uma marca... Desculpa, em linguagem futebolesca, já entra jogando, já conhece o time em campo, já entra jogando. Exatamente, conheço o time em campo, tenho amigos enormes, né? E é engraçado, tanto a relação aqui dentro quanto a relação com a agência, né? A agência era o meu time até ontem, e o Rock in Rio era o meu cliente, que é um parceiro desde sempre. Então, já temos essa relação de 10 anos, né? O meu histórico todo de trabalho, né? É em cima de propaganda, é em cima de conteúdo. Eu sou apaixonada por conteúdo. Tem uma pegada muito grande de real time dentro do grupo Dreamers. Eu ajudei a lançar um produto, a desenhar e lançar hoje um produto super consolidado que chama Now. Now é um produto de cobertura real time que nasce no Rock in Rio em 2017, ou seja, como que eu pego aquela experiência que 700 mil pessoas estão vivendo e que está mudando a vida delas e levo para centenas de milhões de pessoas, né? Levo para nosso alcance de mais de 100 milhões de pessoas dos conteúdos que estão acontecendo ali durante a cidade do rock, né? Adoro real time. E o único período da minha carreira em que eu fiz alguma coisa que não foi 100% relacionada a Rock in Rio nesses últimos 10 anos foi que eu estava liderando uma agência também do grupo Dreamer chamada Fun. Fun é uma agência, a primeira empresa brasileira focada 100% em branded entertainment. Como as marcas que já entenderam que o universo do entretenimento é o melhor lugar para elas terem as conversas saudáveis, produtivas que elas precisam ter com a audiência delas, fazem o melhor uso do entretenimento. Entretenimento pode ser o Rock in Rio, pode ser o futebol, pode ser um filme ou uma série da Netflix que esteja lançada, né? Entretenimento é o melhor. Um game nem se fala, né? Saiu da Fun a estratégia da Doritos para o lançamento da Avenida Doritos Rainbow, que foi um mapa dentro do Fortnite durante a parada LGBT desse último ano. Então, um game é um lugar super próprio, né, para esse tipo de conversa hoje em dia. Acho que um dos territórios, um dos meios que estão mais aquecidos. Então, tem muito essa história de esse olhar de comunicação amplo, né, que vai desde a propaganda até o PR, né, na parte de jornalismo, passando aí por todos os outros canais nesse meio de conversa e com um foco muito grande em conteúdo, que é onde a gente consegue conversar com as pessoas. Nossa, só esse aquecimento da conversa aqui já abriu, assim, 300 sinapses na Vamos lá, Ana, conta um pouquinho pra gente, como o americano fala, né, fazer breve uma história longa, né, um pouquinho dessa história do Rock in Rio pra gente. Se existe alguém que não conhece da marca, vamos só resgatar, né, o Roberto Medina, a filha dele, Roberta. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história, por favor. A gente podia fazer um papo só sobre isso, então eu vou tentar ser breve para a gente poder avançar aqui. Mas o Rock in Rio ele é uma marca que ela nasce num momento muito emblemático, né? O Rock in Rio nasce em 1985, no momento de reabertura, e o Rock in Rio ele nasce, literal e metaforicamente, de um sonho do Roberto Medina, né? Por que metaforicamente? Ele estava num momento de muito... Estou decepcionado com o país, o que eu faço? Será que eu vou embora? E ele conta pra gente que ele foi provocado pela ex-mulher dele e falou assim, ué, mas você vai embora? Você não vai fazer nada? Você que tem um histórico de mudar, de fazer acontecer, de transformar uma família, né? Com todo um carinho pela cidade, que trabalhou muito para que essa cidade fosse... Você vai embora?
E aí ele diz que ele dorme muito angustiado com aquilo, muito caramba, como assim? E ele diz que ele dorme e ele acorda literalmente com a ideia do Rock in Rio na cabeça. Então é literal e metaforicamente um sonho, porque era um desejo que ele tornou realidade, mas ele diz que realmente sonhou com aquilo, né? E qual foi o papel do Rock in Rio, que é uma coisa que vem com a gente desde sempre, nesse momento de 85? A gente estava saindo da ditadura, a gente estava entrando naquele momento de reabertura, a gente tinha uma situação política, econômica terrível. O Brasil era um país que não estava no mapa, né? Ninguém sabia o que era a gente. E qual foi o papel do Rock in Rio? O Rock in Rio abriu a conversa, reuniu as pessoas, todas as tribos, independente do que você pense, do que você ache. Vamos nos encontrar aqui para ter um momento de comunhão, né? E comunhão não é no sentido religioso da palavra, que pode até ser, se alguém quiser levar nesse sentido, mas se não quiser, é no sentido de comunhão do encontro. Vamos celebrar o que nós somos, vamos falar do que nós queremos ser, vamos nos organizar para a gente aqui dentro ter uma conversa que pauta o nosso futuro. Em paralelo, a gente bota o Brasil no mapa do mundo, né? Quando você bota 1,5 milhão de pessoas para se encontrarem no Brasil, todo mundo fala, caramba, mas que país é esse que está recebendo o maior festival de música que já recebeu nesse momento? Então, é uma marca que ela tem muito esse apelo emocional, essa coisa de valorizar o nosso, essa coisa de, independente do que nos separa, tanta coisa bacana que nos une, e a música é só uma delas, né? Então, quando a gente entra na Cidade do Rock, dependendo da minha orientação, qualquer que seja, política, étnica, social, eu tô ali e eu posso comungar com qualquer um que estiver do meu lado. Então, para mim, o mais importante a falar sobre essa marca é isso, que ela nasce dentro desse contexto e que até hoje é isso que a gente quer proporcionar, que a gente quer fomentar, e é nisso que a gente quer botar luz. Ainda sobre luz, que eu acho que é uma coisa muito importante, o Rock in Rio foi o primeiro festival a iluminar a plateia. Então, uma coisa muito importante para o Rock in Rio é o público. A gente não faz o Rock in Rio por causa do artista. A gente faz para o público. É claro que o artista é uma parte incrível da experiência, e todo mundo vai lá também porque quer ver uma banda. Mas para a gente, aquela audiência é o que faz a diferença. Então, a gente bota a luz ali também, porque o público está ali, o artista está ali para tornar aquela experiência do público incrível. Se tiver uma terceira coisa para falar sobre a história do Rock in Rio, aí é um pouquinho dos grandes momentos macros que tornam essa marca icônica, né? Então, a gente tem aí 2001, quando o festival assume a pegada de pôr um mundo melhor, ou seja, tudo isso que eu já te falei, que começou lá em 85, sempre estava no DNA do produto. Em 2001, a gente empacota isso e conta essa história e persegue isso de uma forma mais estruturada. Em 2004, o festival sai do Brasil e vai fazer a sua expansão. Então, a gente tem as edições de Lisboa e as edições de Madrid. Lisboa, até hoje, temos edição Madrid. Ano que vem, né? Momento, em junho do ano que vem. Em junho do ano que vem, temos o Rock in Rio Lisboa. E um terceiro momento super emblemático, 2011, quando a gente tem a retomada, o festival volta para o Brasil, e foi incrível o que aconteceu aqui quando o festival voltou para o Brasil. Um outro ponto que eu acho super importante também, em 2015, quando a gente faz a nossa edição americana em Vegas, né? Como a gente, um festival de música brasileira, chega em Vegas e constrói uma experiência que, quando as pessoas entravam, falavam, uau, eu não sabia que isso era possível num festival de música, parece que eu estou na Disney. No país do Coachella, do Lollapalooza, são festivais de música incríveis, mas que estão aquém do Rock in Rio em termos de experiência, de infraestrutura, de atenção ao detalhe, de cuidado com o público, o melhor esquema de trânsito, o banheiro, a grama sintética. Falei a beça, né? Mas acho que isso reúne aqui o mais importante sobre a história da marca. E propósito, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é um elemento muito fundamental na nossa narrativa, mas eu sei que a gente chega no momento de falar sobre isso. E só para quem está nos acompanhando, né, para voltar um pouquinho dessa fala inspiradora da Ana, primeiro ela fala do contexto, ela não aborda, até porque não é nosso papel aqui, mas tem um papel sociológico para quem procura, o famoso procure saber, né, para quem não viveu aquele momento, o que é 85 no Brasil, e principalmente a motivação pessoal do Roberto, porque ele também tem um episódio pessoal, não nos cabe falar agora sobre isso. E principalmente esse caráter, como ela disse, de ser algo que catalise
que proporcione a visão de como é a assinatura por um mundo melhor, né? Eu acho que isso é muito bacana. Então, se você quiser, volta lá um pouquinho, procure saber, porque tudo que a Ana falou está vestido de fatos e acontecimentos lá atrás, né? Ana, assim, Lisboa, Madrid, Vegas, Rio de Janeiro, nossa, né? O festival só falta o Oriente Médio. Não vou nem perguntar, porque daqui a pouco já vai acontecer. Mas isso é famoso, deixa a vida levar. Isso acontece daqui a pouco. Vamos pegar de novo, Ana, esse do Por um Mundo Melhor. Se a gente fosse detalhar, né? Já que a gente está falando de branding, já que a gente está falando para uma audiência que é interessada em gestão de marca, como é que você definiria quais são os grandes pilares da marca Rock in Rio? Olha, eu vou definir para você como é que é em cima do que a gente se orienta, tá? O Rock in Rio é todo guiado por uma filosofia. Antes de eu falar dos pilares, eu vou falar da filosofia, que é uma filosofia simplérrima. Sonhar e fazer acontecer. É isso que nos guia e nos motiva. E a gente é engraçado porque a gente representa essa filosofia através do Yin e Yang, que para muita gente são coisas absolutamente antagônicas, mas que no nosso caso elas não funcionam separadas, elas são absolutamente complementares, porque a gente vai sonhar grande, a gente vai para longe, a gente tem milhões de ideias. E as que a gente mais ama são aquelas que a gente faz acontecer de forma absolutamente incrível, né? Então a gente tem essa grande filosofia, sonhar e fazer acontecer. Essa filosofia se desdobra em 8 pilares, 4 pilares atrelados ao Yang, mais forte, né? Então tem o pilar lá, eu faço. Ou seja, todo mundo aqui é um exímio fazedor. Ninguém aqui está só na estratégia, adoramos estratégia, mas todo mundo sabe que entre a estratégia e a execução tem o caminho da vida, Nossa, né? E se você não faz... E que faz toda a diferença, né? Eu posso ter uma bela ideia e ter uma péssima execução e perdi uma ideia. É exatamente isso. Então, se você não faz, você não garante que aquela estratégia incrível que você sonhou vai acontecer. Então, um dos nossos primeiros pilares é eu faço. O segundo pilar é criatividade. Putz, todo mundo cria aqui. Eu estava brincando com o meu time ontem, eu estava morrendo de rir, que eu falei, gente, olha só, o nosso papel marketing dentro dessa estrutura, e são conversas muito saudáveis, é dificílimo, porque isso é um lugar de gente criativa. Então não adianta a gente achar que a gente abraça uma cadeira que só quem cria. Não, pelo contrário, isso é um lugar de gente criativa e é maravilhoso. As trocas com qualquer departamento, seja do financeiro até o marketing, que teoricamente é o departamento da criação, ou creators, por exemplo, que também é um departamento que a gente tem dentro de casa, todas as conversas são criativas, todo mundo tá convidado a criar com a gente, não é porque alguém do financeiro falou alguma coisa que é melhor do que eu, que sou diretora de marketing, falou. Ali pode ter uma ideia que, putz, vai fazer a gente virar o nosso mindset todo. Então, segundo pilar, criatividade, todo mundo cria aqui, e a gente está sempre disposto a abraçar as ideias, se elas forem boas, execuíveis e funcionarem. Pensar grande, Rock in Rio pensa grande. O Roberto sempre diz isso, né? Não tem nada errado em você fazer coisas menores. Tá tudo certo. Você tem... Mas o Rock in Rio é grande. A nossa estrutura, a gente é mainstream, a gente não segmenta, não é para o público X ou Y, a gente é para todo mundo. Então a gente pensa grande porque a gente quer falar com muita gente de novo, promover essa comunhão, né? E o quarto pilar relacionado ao fazer acontecer, né, é o coragem, né? O pilar Yang, perdão, é o coragem. Ou seja, muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que tomar um risco, e naquela hora vale a gente lembrar que é desses riscos que geralmente saem as coisas mais incríveis. Então, esses são os nossos primeiros pilares. Eu faço criatividade, pensar grande e ter coragem para implementar. E a gente tem os outros pilares, né? Work hard, play hard, ou seja, a gente trabalha muito, mas muito. E quando eu digo muito, quem trabalha com a gente entende o tamanho desse mundo. Mas a gente se diverte demais fazendo isso. Tem muito respeito, tem muita parceria, tem muita vontade de construir o melhor e tem muita diversão. A gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Todos estamos na mesma direção, né? Todos na mesma direção. Não temos os propósitos, os projetos, o lugar que a gente quer alcançar, está muito claro para a empresa toda. Então, o outro pilar é o todos na mesma direção. Temos o pilar da excelência. Nada é entregue pelo meio. Nada é entregue aquém do que foi prometido. Isso não existe. O Roberto, ele mesmo, ele olha o detalhe de cada coisa. É inacreditável o nível de detalhe que uma pessoa na posição do Roberto Medina consegue olhar e pegar. Essa flor aqui não pode estar murcha.
essa flor aqui, ela tem que estar vibrante todos os 7 dias da Cidade do Rock. E o último pilar é o pilar da integridade, né? O que a gente promete, a gente cumpre, a gente está íntegro no que a gente faz, aqui a gente quer entregar o melhor. Então, essa é a nossa filosofia, sonhar e fazer acontecer, e através desses pilares, a gente bota ela de pé. Falei de novo a beça, né? Não, nossa, eu estou aqui me desdobrando para anotar ao mesmo tempo, porque é uma aula, e isso é muito rico, acima de tudo. Ana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vegas, Lisboa, né, Madrid, Rio de Janeiro, e aí quando a gente fala Rio de Janeiro, pega toda a América do Sul, porque vem gente de tudo quanto é lugar. Vocês conversam, vocês entram na vida, vocês geram experiência, como a gente quiser falar, com públicos muito diferentes, né? Por exemplo, o madrilenho e o português, o de Lisboa, né? Ou de Vegas, ou do Rio, e do argentino, por exemplo, ou do Uruguai. Como é que é este trabalho? Porque, assim, tem uma brasilidade, tal qual a Havaianas, tal qual, sei lá, outra marca, Guaraná Antártica, você tem uma brasilidade, mas você também tem que ser, como já é de vocês, inclusivo, né? O bora fazer junto, ó, chegamos. Como é que vocês trabalham isso, essa questão cultural? Olha, o Rock in Rio é um festival brasileiro, ele leva o Rio no nome para onde quer que ele vá, então essa essência, esse nosso jeito, essa nossa leveza, essa vontade de fazer todo mundo comungar, isso é universal, isso é na essência da marca. Agora, é óbvio que cada mercado que a gente chega, ele tem... Eu vou pedir desculpas, mas filha, a mamãe tá dando uma entrevista. Vai no WhatsApp. Do modo que eu me defino mãe da Lara, no home A Lara apareceu. Você vai gostar, juro. Meu amor, a mamãe tá dando uma entrevista. Eu prometo prestar atenção em você. Eu vou dividir a vantagem e o benefício do home office. Oh. Eu acabei de receber um WhatsApp que eu não tinha respondido, e é uma brincadeira que eu não sei como ela fez, que está escrito "Eu te amo infinitamente", infinitas vezes no WhatsApp. Então, muito obrigada. A mamãe já vai lá te chamegar daqui a pouco, tá? Eu achei, filha, eu achei sensacional. Você quer dar um oi para as pessoas? Quer dar um tchau? Agora eu já vou lá. Depois já depois de um santo. Vou olhar tudo. Peço desculpas. Nada, imagina. Continuemos aqui, porque eu tô com o WhatsApp fechado e ela já não tá mais acostumada a me ver inacessível. Mãe, eu vou estudar ciências. Muito bem. Vocês estão vendo que eu me defino como mãe da Lara lá, né? Porque perfeito. Esse é o meu melhor trabalho. E nada melhor do que a gente conhecer a Lara. Nada melhor do que conhecermos a Lara. Você entrou na nossa conversa de pijama, mas eu vou retomar de onde eu estava. A gente estava falando sobre como a marca ela entra nas conversas, na cultura. Então, toda vez que a gente vai para um país novo, que a gente vai para uma prospecção nova, a gente obviamente envolve pessoas locais que vão trazer para a gente a cultura, a linguagem, aquele refinamento, aquela coisa cultural mesmo, que a gente não vai chegar, nem que a gente esteja lá. A gente trabalha muito, e eu já fiz, quando era Artplan, não só toda a parte de prospecção internacional, né? Várias vezes era eu que ia lá para ter as conversas de parcerias, para ter as conversas de mídia, Então, a gente sempre tem as pessoas locais, mas o que a gente traz é a nossa essência, ou seja, veja, eu nunca vou fazer uma coisa pequena, então a gente garante que quem quer que seja que esteja com aquela pegada local, ele vai ter esse olhar. E a gente nunca vai fazer uma comunicação que não converse com os nossos pilares. A gente nunca, por exemplo, vai entregar um projeto que não tenha uma excelência incrível em todas as suas verticais. E óbvio, isso quando a gente está falando de prospecção, né? Quando a gente vai para um mercado como Lisboa, por exemplo, e eu não respondo pelo marketing de Lisboa, eu respondo pelo marketing da Rock World, que é a holding que tem Rock in Rio e The Town, um outro evento que a gente vai lançar no futuro, entre um monte de outras iniciativas, mas Lisboa ele tem um time 100% dedicado. Lisboa ele é liderado pela Roberta, né, pela Beta Medina, que fica lá, ela cuida muito de perto do festival, ela já mora em Lisboa há muito tempo, ela tem um time de marketing que é 100% local, a gente troca o tempo inteiro, as ações que são globais, as coisas que fazem sentido falar como marca nos dois países, a gente está 100% alinhado, mas você tem um time lá com 100% do olhar e do viés local, fazendo com que isso imprima em toda a comunicação. E boa parte dessa comunicação, ela é global. E muita coisa que a gente faz e vale para o Brasil, vale para Lisboa, se a gente tivesse em Madrid, valeria para Madrid, e em Las Vegas talvez valesse para Las Vegas, mas a gente sempre avalia. Vale? Não vale?
faz sentido? Essa conversa é tão pertinente aí quanto ela é aqui? Então, esse olhar, ele tá sempre sendo estimulado. Uau, que estou adorando o papo, mas estou preocupada com o seu tempo, mas a gente já tem tempo ainda. Vamos falar de experiência de marca, né? Então, assim, é inegável a magia, né, tal qual o Disney que você usou ontem, é inegável a magia que a marca Rock in Rio traz, né, que gera essa oportunidade, essa experiência. Porém, é uma marca que se relaciona fisicamente de 2 em 2 anos. É uma marca que eu começo a pensar um ano antes, quando eu faço a opção por comprar, né, o ingresso antecipado. Ou seja, onde eu queria chegar, só por questão de tempo, não é uma conversa linear. Ela é uma conversa modulada pela janela temporal do Rock in Rio. Porém, ao contrário de outras marcas que se esforçam um ano todo e conseguem baixo conhecimento e familiaridade, ainda que você tenha essa temporalidade, o teu conhecimento é lá em cima, a tua familiaridade de marca é lá em cima. Como é que é isso? Como é que vocês fazem isso? Eu vou começar te corrigindo. A nossa conversa, ela é linear, ela é always on e ela acontece todos os dias. A marca é infinitamente maior do que as 700 mil pessoas que cabem na Cidade do Rock. Vou te dar um exemplo e vou te dizer por que eu estou falando isso, tá? A gente acabou de vender 200 mil Rock in Rio Cards em menos de 1h30. Ao final da venda, só quem quer comprar ingresso, tinha 811 mil pessoas na fila. O que significa que cada pessoa compra em média 2 ingressos. A gente tinha... Travou, não sei quem trava. Você e mais 899 mil. A gente tinha ali na fila para comprar ingresso, para estar na Cidade do Rock. 1.600.000 pessoas que não conseguiram, fora as 200 que compraram. Só nesse pequeno dia, nesse split de 1h30, a gente teria vendido 2 edições do Rock in Rio inteiras. Uau. Ou seja, existe uma demanda pela marca infinitamente maior do que a entrega presencial da marca consegue absorver. Então, o meu público, ele é muito maior do que o meu público da Cidade do Rock. Hoje eu tenho nas redes mais de 14 milhões de seguidores, numa conversa always on com a marca. Então, é com esse público que eu falo. E, geralmente, a gente divide a nossa comunicação desta forma. Eu tenho o fã da marca. O fã da marca consome o produto, conversa comigo nas redes, ele vê Rock in Rio em tudo quanto é lugar, ele eventualmente comenta da banda que eu estou trazendo, mesmo se ele não estiver pensando em ir. E eu tenho o frequentador do evento. Então, por exemplo, no momento onde eu terminei de anunciar bandas e vendi ingressos, por exemplo, eu divido a minha comunicação em vou falar com quem tem o ingresso e precisa saber de serviço, precisa saber como chega, que roupa vai botar, sabe? Até conversas que não sejam de serviço, mas que sejam interessantes para ele se planejar. Que roupa vai botar, com quem vai, todas as conversas bacanas que eu quero abrir. E tem a conversa de serviço, que é a conversa obrigatória. E tem o público que não tem o ingresso na mão e que quer continuar fazendo parte desse universo. Então, eu tenho 700 mil pessoas com produto na mão e milhões e milhões e milhões de brasileiros falando sobre esse produto. Então, meu público é muito maior do que a pessoa que eu tenho na Cidade do Rock. Por isso que eu não trabalho a cada 2 anos e que a conversa não acontece naquele momento. Aquele é o pico de uma conversa. Não. E não só quem está lá dentro vai falar, quem está fora vai falar sobre aquilo também. Entendi e obrigado por toda a explicação, porque eu acho que ela amplia o entendimento. Mas quando eu falei, a temporalidade não é entre os presentes e não presentes. Para mim, pelo menos, essa parte estava clara. O que eu estava falando é assim, aquela abstinência no domingo da última semana do show, do evento. Aquela sensação de abstinência que eu vou ficar um tempo sem me relacionar com a marca. Era mais por esse sentido, mas obrigado pela explicação, porque realmente aí você já começa a nos falar dos stakeholders. Tem o que está lá, mas tem o que está de casa assistindo, tem o que vai ser impactado por isso ou por aquilo, aquele que quer discutir, quer comentar o line-up, que você vai, né, dentro do bom conceito, você vai fatiando e contando os line-ups a cada hora, né? Agora mais um confirmado, agora mais um. Então, é muito bacana isso. Então, é exatamente isso.
quando a gente fala... E aí, essa abstinência, na verdade, a gente trabalha para minimizá-la, né? Não queremos pessoas sofrendo, queremos pessoas felizes e se relacionando com a gente o tempo todo. Então, assim que acaba o festival, a gente tem uma puxada grande de vamos relembrar grandes momentos. A gente fala muito sobre isso. A gente resgata tudo o que aconteceu. E vamos lembrar que a comunicação do festival ela começa forte um ano antes do festival. Sim. Então, quando falta um ano para o festival, eu já lembro que ano que vem já solta a data do festival, já começo a anunciar o line-up, já começo a falar, e aí com os fandoms, porque falei da primeira banda, já tem uma penca de gente que quer falar comigo sobre aquele tema específico. Então, o que você está falando, e nesse ponto você está certíssimo, é que a gente tem alguns picos de conversa, que tem momentos mais... Então, a gente tem picos de conversa muito fortes um ano antes, em todas as vendas de ingresso, em todos os momentos que eu anuncio a atração, quando está faltando um pouquinho para o festival, a gente tem um pico gigante quando acontece o festival. Aí a gente passa ali um ano estreitando a nossa relação com o nosso público em cima de tudo que aconteceu, da expectativa para o que vem pela frente, de como a gente também está morrendo de saudade deles. E é assim que funcionou até então. Meu feeling é que com tudo que a gente viveu, aprendeu e vai sair dessa pandemia melhor em alguns sentidos do que entrou, é que cada vez mais a gente vai ter oportunidade de desenvolver produtos digitais que vão minimizar essa distância ainda mais. Então, um exemplo, esse ano a gente não teve o Rock in Rio presencial, mas a gente fez um festival de conversas, que chama o Manorama, onde a gente sentou literalmente para discutir o futuro que a gente quer viver no presente, ou seja, construído a partir do presente, com conversas incríveis, onde você reunia, sei lá, artistas e engenheiros que fazem o show acontecer e como é que uma coisa alimenta a outra. Tinha desde o Fábio Porchat até a Monja Cohen, e elas estavam conversando ali sobre... o por trás era o propósito é o mesmo, a excelência da experiência é o mesmo, o lugar onde a gente quer chegar é o mesmo, que é esse mundo melhor, e se não dá para a gente se encontrar, vamos conversar sobre. Isso é um produto. Podem ter uma série de outros que a gente vai aprender e desenvolver que vão minimizar ainda mais essa síndrome de abstinência desse aninho aí que a gente vive de relembrar o que aconteceu, sem parar de conversar, mas sim, muito mais relembrando e conversando sobre temas que nos unem, como qual artista que eu gosto, que música que eu ouço, qual foi o seu show preferido na Cidade do Rock. A gente pode, eventualmente, ter mais experiências, lives, que não sejam presenciais, eventualmente, né? E aqui não tem nada desenhado, estamos aqui nós dois fazendo brainstorm, que ainda diminuam ainda mais essa abstinência. Opa. Gerando novos picos de conversa, que é o que a gente gosta. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava falando, né? Algumas organizações têm uma escassez de conteúdo, no sentido de que é árido procurar conteúdo. O que você tem é uma abundância de conteúdo e você tem que trabalhar isso de uma maneira magnífica, no sentido que tem que otimizar, porque o que não lhe falta é conteúdo de qualidade, né? Isso, eventualmente, é um problema, tá? Parece besteira, mas assim, a gente teve um mês, por exemplo, de agosto, setembro, onde a gente tinha diversas coisas acontecendo. A gente estava anunciando as bandas, a gente ia começar a anunciar a venda de ingressos, a gente tinha Game XP, que é um produto do grupo, né, que é da Rock World também, somos sócios, então tinha Game XP acontecendo, a gente tinha o Manorama acontecendo, a gente tinha uma parceria com o Global Citizen, que foi um show que aconteceu no mundo, 24 horas de música seguidas, quem curou, fez todo o desenho artístico, a estratégia do que aconteceu do Global Citizen no Brasil foi o Rock in Rio. Então eu tinha esses 5 conteúdos para falar ao mesmo tempo, e eu tenho a mesma rede social, o mesmo conteúdo de canais proprietários, que é uma quantidade enorme de canais proprietários, mas mesmo assim tinha momentos que a gente falava, caramba, mas eu dei isso ontem, amanhã já entro com isso, são 2 conteúdos tão bons, eu queria trabalhar mais tempo, mas não dá, temos isso tudo para falar e temos que fazer caber. Então parece besteira e parece brincadeira, mas é um excepcional problema. É um problema bom, né? Ana, estou gerenciando aqui o nosso tempo. Vou fazer algumas perguntas que eu não posso terminar sem perguntar. Primeiro papel dos patrocinadores dentro da experiência, né? Os patrocinadores, assim, aí eu estou falando da Rio, que foi várias vezes, ao longo do tempo, os patrocinadores incorporaram cada vez mais de que eu tenho que ampliar a experiência, eu tenho que, no meu
cosmo, no meu microcosmos, dentro de um mega evento, eu tenho também que criar experiências. Como é que você vê o papel dos patrocinadores nesse sentido de ampliar? Tem a tirolesa, tem não sei o que acontecendo ali. Como é que isso funciona para vocês? Então, mais importante de tudo é a gente falar do mindset do Rock in Rio, tá? O Rock in Rio, quando nasce em 85, ele só nasce... Um projeto como o Rock in Rio só fica financeiramente de pé da forma que ele fica, porque tem os patrocinadores envolvidos. Um projeto, a venda de ingressos jamais pagaria aquela experiência. Então, os patrocinadores, eles são fundamentais para o festival entregar com essa excelência e com essa qualidade que ele entrega. O que isso quer dizer? Que eles fazem parte da nossa festa. Então, um patrocinador não entra no Rock in Rio para meter uma logo em algum lugar. Ele entra para fazer parte dessa grande experiência. O Rock in Rio recebe com carinho e com prazer enorme, uma parceria gigante, os patrocinadores. Tem muita gente que, eventualmente, acha que o patrocínio está ali para acontecer durante 7 dias. A gente acredita exatamente o contrário. Então, um dos nossos maiores parceiros é o departamento de parcerias do Rock in Rio. A gente trabalha muito próximo, assim. Eu, pessoalmente, entro em reunião com as marcas para fazer brainstorm de como ajudar as marcas a contar a melhor história no Rock in Rio, porque eu quero que as marcas façam o melhor trabalho possível. Eu quero... Isso é bom não só para elas, é bom para mim também. Claro. Eu trago a minha marca para um mix gigante de marcas, de territórios, de produtos, Eu faço com que a minha marca também esteja na conversa de segmentos, desde uma montadora, passando pelo refrigerante até telefonia e óculos, se for o caso. Então, isso é muito bacana. Então, os patrocinadores, eles têm um papel muito importante no desenho do produto do Rock in Rio. Eles são cuidados com uma atenção extrema do nosso lado. A gente, marketing, ajuda e trabalha muito em parceria com o time de parcerias, que é quem gere toda a parte de patrocinadores, para que a experiência deles seja melhor. E uma coisa que a gente fomenta muito é: o Rock in Rio não são 7 dias. Como eu acabei de te falar, o Rock in Rio é uma conversa de 2 anos. Se a marca quiser, ela tem assunto para atrelar a Rock in Rio ao longo de 2 anos. E a gente fica o tempo todo puxando e apoiando elas nisso. É uma onda de cauda longa, né? Você tem 2 para surfar. E imagino eu, né? Talvez você não possa até falar por questão do negócio, mas assim, imagino que os patrocinadores ficam com vocês muito tempo. O Itaú, por exemplo, que é onde eu fui tentar comprar lá, ele assim, é patrocinador de longa data. Assim, imagino que quem faz essa experiência não quer largar nunca mais, né? Tipo assim, esse é o meu espaço e aqui eu quero ficar. Estamos quase terminando, Ana, porque estamos em cima do tempo. Não dá para não falar. Tudo bem. Não dá para não falar de uma coisa que é super bacana. Vocês anunciaram há 2 semanas atrás, no jornal Valor Econômico, a Roberta Medina anunciou que vocês vão ser resíduo zero até 2030. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né? Estou até lendo aqui a minha cola. Hoje, 80% dos resíduos já são destinados e todo tratamento de reciclagem. E aí, quando a gente fala disso, assim, os números são impressionantes para quem está nos assistindo. Por exemplo, 10 toneladas só de copo descartável. Você não ouviu mal, 10 toneladas só de copos descartáveis. E aí a ambição, e eu estou falando ambição no sentido de que essa organização vai se mover para alcançar lá, porque é o sonhar e fazer acontecer, então não tenho dúvida que eles vão entregar, eles serão resíduo zero até 2030. Conta para a gente esse compromisso, e aí também queria até buscar o social, porque vocês também trabalham com muitos voluntários, mas você também hoje capacita de alguma maneira, né? São quase 200 horas de treinamento. Eu fiz o meu deverzinho de casa aqui. Então conta para a gente... Fez um belo dever de casa. Conta para a gente esse compromisso ambiental e social do Rock in Rio, por favor. Antes de mais nada, assim, o propósito para um mundo melhor, que é uma coisa que nunca se falou tanto em SG como se fala hoje, né? Ele nasce lá, como eu te contei, lá em 85. Então, a gente fica muito feliz com esse momento, onde tudo que a gente fez e vem fazendo ao longo de 36 anos, hoje é uma demanda da sociedade. Então, a gente está no lugar perfeito. Agora, a gente quer investir cada vez mais no que a gente já vem fazendo. Então, o Rock in Rio atua nas 3 dimensões. Atua na dimensão social, atua na dimensão ambiental, atua na dimensão de qualquer coisa relativa ao ESG que seja necessário a gente endereçar.
A gente tem avançou muito nesses números e nessas ações até hoje, mas hoje, com essas metas que a gente lançou para 2030, e a gente foi muito, muito exigente com a gente mesmo, eu estava brincando um dia com uma pessoa que eu falei, cara, com a quantidade de 100 que a gente botou, que é 100% de alguma coisa, e 0 de outra, a gente não está abrindo espaço para a gente não fazer o melhor que a gente pode fazer. Então, as nossas 6 metas, e só vou fazer 2 correções de números, 80% dos resíduos já são reaproveitados no Brasil, né? Não é reaproveitados, eles já são, a gente consegue zerar esses 80% de resíduos, mas em Lisboa já é 100%. A gente vai chegar a 100% no Brasil, Lisboa já é 100%. Muitas marcas vêm falando de pegada carbônica, Rock in Rio já zerou pegada carbônica há muitos anos, há 15 anos, desde 2006 já é 0 pegada carbônica. Reflorestamento, né? Com aquele plantio, né? Teve até um evento... Já plantamos... O Amazônia Live, já plantamos 3,3 milhões de árvores e garantimos uma série de outras, entre as que o Rock in Rio, ele mesmo investiu em plantar e acho que ele engajou o público para plantar junto. Mas eu acho que as metas de 2030, elas levam a gente para um lugar ainda mais incrível, né? Porque elas passam por todas as dimensões. Então, a gente está falando, por exemplo, em capacitar 100 mil pessoas, ou seja, pegar o nosso ecossistema Rock in Rio e transformar a vida de 100 mil pessoas, que vão passar pela nossa experiência e sair aptas a entregar um trabalho que hoje eles vão aprender com a gente, né? Então, isso é uma meta incrível. A gente quer ser 0% de resíduo em todas as nossas edições. A gente já é 0 em Lisboa, seremos 0 no Brasil, hoje já é 80%. A gente quer ser 0 desperdício alimentar em todas as edições. Parece uma besteira, mas quando você vai pesquisar desperdício alimentar, como se joga comida fora num país que morre de fome? Então, a gente não quer que isso aconteça com a gente. A gente quer envolver 100% dos nossos parceiros nessa política de sustentabilidade e garantir que não só quem é da nossa organização, mas todo mundo que está no nosso ecossistema pratique essas mesmas políticas. A gente quer ser um evento 100% acessível, inclusivo e plural, ou seja, não pode haver nenhum tipo de barreira para nenhum tipo de deficiência ou de dificuldade ou de qualquer coisa que limite o acesso das pessoas, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de barreira é 0. E a gente quer ter 100% de segurança, saúde, bem-estar, desde o começo até o final. A gente sabe que também toda a parte de obra, de implementação, de uma série de coisas que não está 100% debaixo do nosso chapéu, que a gente fiscaliza, mas que a gente quer ir além, a gente quer garantir que isso tudo aconteça. Então, essas metas levam a gente fica muito focado aí no 0% no lixo zero ou resíduo zero, né? Mas tem um monte de outras coisas que a gente quer fazer para garantir, assim, tolerância zero com o que não seja absolutamente sensacional e necessário para o nosso público, para o nosso mundo, para o que a gente entende que é esse mundo melhor que a gente quer estar. Apaixonante a conversa. Eu posso dizer que a gente está na 7ª temporada, a gente já tem quase 50 conversas gravadas e você é uma top 3. Nossa, a conversa é maravilhosa. Nossa, que honra. Meu Deus, pensando nos nomes que já passaram por aqui, eu fico lisonjeada. Nossa, pelo poder de fala, pelo poder de conhecimento, pela energia que você transmite. Para a gente terminar, infelizmente a gente vai ter que terminar. Ana, diz para a gente está lendo as placas que estão aí atrás de você, né? Uma muito bonita, Music, Buarque-se, Lenine-se, Caetane-se, e do outro lado eu acho que vai puxar um pouco dessa resposta que eu vou te pedir, né? Assim, quais são as suas sugestões, você sendo uma apaixonada por marketing, por branding, qual é a sua sugestão para uma pessoa que tem mais ou menos de 25, 30 anos, que é o nosso público, está fazendo MBA, às vezes já está numa carreira de comunicação e marketing, mas tem muita gente, às vezes, que quer fazer uma mudança profissional, quer entrar, né? Mas também, às vezes, parece que marketing é só o fã, você usou essa expressão de uma agência que você estava, mas tem, como você falou, work hard, play hard, né? E tem muito disso, tem inspiração, mas tem muita transpiração. Que sugestão você dá para alguém que quer ser uma gestora de marketing, como a Ana De Castro, a mãe da Lara? Bom, vamos lá. E aí, sugestão nesse caso é sempre 100% pessoal, não tem certo, não tem errado, tem filosofias. A filosofia que eu acredito e que conversa 100%, né, com a do Rock in Rio, a do Sonhar e Fazer Acontecer, que está nessa plaquinha aqui, ó, que é durma com ideias, acorde com atitudes, que é, antes de mais nada, marketing, comunicação é muito sobre você soltar a cabeça, ir para lugares que eventualmente você não vai chegar. Mas aí você vai para 200 lugares
E quando você chega em 2 ou 3, valeu aqueles 200, aqueles 197 que você não conseguiu chegar. Para isso, você tem esse dormir com ideias e acordar com atitudes. Então, para mim, uma coisa que eu sempre puxo muito é: eu não consigo ver planejamento estratégico separado de planejamento executivo. Que é, como é que eu faço esse negócio acontecer? Não adianta eu cuspir uma ideia lá que é linda, maravilhosa, vai custar 20 milhões. Eu tenho 1,5 no orçamento. Tudo bem, passei pelo 20 milhões, não, só tenho 1,5. Joga essa fora, mas não, vamos embora. Outro momento ela pode... Então, capacidade estratégica atrelada a poder de execução. Para mim é uma coisa que é fundamental. Minha opinião pessoal. Segunda coisa para mim, a comunicação nunca foi tão complicada quanto era antes. Quando eu comecei, eu tenho 43 anos. Quando eu comecei essa brincadeira, tinha 8 meios. Então, o meu plano de mídia, ele era igualzinho. Só dependia da minha verba. TV, jornal, rádio. Hoje, desculpa, como eu sou mais velho que você, né? Então, assim, podia ser uma cartolina, o fill in the blanks, né? Rádio, era TV, era não sei o quê. Eu distribuo a verba ali, vamos que vamos, e tá feito. Não tinha errado, era fácil sob a ótica de alcance. Com o dinheiro que eu tinha, eu sabia com quantas pessoas eu ia falar. Sobre a ótica de atenção, porque o cara estava sentado vendo televisão. Era o que ele tinha para ver. Ele podia levantar para fazer xixi. Mas se ele tivesse sentado, ele ia ver o meu filme. E sob a ótica de produção. Era uma produção linear, simples. Eu tinha uma big idea simples, que geralmente começava com filme e que virava o resto. Tá confusão danada. E eu acho lindo essa confusão. Pluralidade. Eu acho de uma beleza. Mas eu não estou nem falando da pluralidade, eu estou falando da pluralidade de canais mesmo. Não, sim. Mas é uma confusão. Eu acho isso de uma beleza. Isso é das coisas que mais me estimulam a trabalhar. Então, uma coisa que eu cobro muito do meu time é: eu não posso olhar nada de forma separada. Eu tenho um documento que chama É Tudo Nosso, que fala todos os meus canais. Todos os meus canais proprietários. Que eu tenho meus media partner, que eu tenho... Desde o relógio que a gente tem de countdown em Copacabana, a gente tem um relógio da prefeitura, que é um countdown para o Rock in Rio. Aquilo é um canal proprietário. Então, desde o que eu estou botando no relógio, até o que eu estou botando no meu filme da Globo, até o meu filme do TikTok, que pode ser igualzinho da Globo, pode não ter nada a ver, vai depender de qual é o filme de lá, até o tweet que eu vou fazer, ou a resposta que eu vou dar para a marca, que eu estou interagindo com a marca ali sobre aquilo que eu estou falando, mexe, e eu preciso olhar para aquilo ali como uma beleza de ecossistema de canais e falar: isso tudo é uma coisa só. Mas o tweet é absolutamente diferente do filme da Globo, que é absolutamente diferente da interação do TikTok, que é absolutamente diferente do stories do Instagram, ou do feed. Já o stories, já o feed já é outro negócio, do Instagram. Mas isso tudo junto faz a magia acontecer, garante a atenção, porque eu sei onde você está prestando atenção e onde você não está. Tem lugar que você não está prestando atenção. Ali é só um tete-a-tete, uma intervenção rápida de 1 segundo. Tem lugar que você está prestando atenção. Ali eu trabalho outros layers de comunicação. Tem lugar que você está conversando comigo. Ali vamos ficar amigo, vamos ficar próximo, vamos brincar no Twitter. Então, tudo isso tem que ser pensado caso a caso. E tem literalmente centenas de casos, de canais, de possibilidades, de... Tudo isso para dizer que o meu conselho é: pesquise, estude, eu volto, tá? Eu falo a dessa, depois eu volto para a resposta. Pesquise, estude, consuma, ouça. A minha filha de 10 anos que me atropelou aqui é uma pessoa que me alimenta porque é TikTok. Um dia desses a gente estava fazendo um filme e eu mostrei para ela. E foi sensacional porque eu falei: eu quero te mostrar um anúncio que eu estou fazendo para o TikTok. Ela falou: anúncio no TikTok não funciona, não. Você tem que fazer um TikTok. E é brilhante, porque o TikTok diz isso. Don't make ads, make TikToks. Eu falei: a mamãe já pedalou. É um anúncio, mas calma aí que você vai ver que é um TikTok. Ela gostou e falou assim: você podia ter falado um pouco mais de besteira. Eu achei incrível, não dava para falar mais besteira ali, mas é isso. Então você tem que consumir, você tem que ouvir, você tem que ler pesquisa e você tem que experimentar e ir medindo. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Da próxima eu testo uma outra coisa. Então, é estudar muito, é pesquisar muito, é consumir muito conteúdo, ouvir quem consome coisas diferentes de você e sempre entender que não é você o público final. Eu não sou a pessoa que vai receber minha mensagem necessariamente. O que o meu público quer receber, com o que ele se conecta, naquele momento de atenção, ele está consumindo com muita atenção, com pouca atenção? É um momento só que eu
passo pelo timeline dele, ou ele sentou e falou, vou ver este conteúdo de Rock in Rio. Ou eu passei no timeline lá no Twitter dele com a frase mais provocativa do dia dele e ele quer conversar comigo. Então, a beleza dessa confusão para mim é você tem que olhar para tudo, você tem que entender um pouquinho de tudo e você tem que estar disposto a aprender a cada dia, porque muda. O que era ontem não é hoje, seguramente não será amanhã. Só compliquei, né? Mas eu adoro essa confusão. Eu fiquei lá atrás ainda no teu É Tudo Nosso, porque realmente você tem uma árvore cheia de galhos, cheia de folhas, cheia de desdobramentos, e você tem que saber como não dispersar energia, né? Porque são inúmeras tentativas de não dispersar energia, mas nas suas apostas você ser o mais eficiente possível, ser o mais presente possível, respeitando o código e a linguagem daquele lugar, como a Lara falou, né? O TikTok, como é que é? Em Roma, igual aos romanos, então no TikTok, fazer um bom TikTok, aqui ser assim. Nossa, é fantástico. Para fechar, a metáfora que eu uso, assim, a gente tem que ser um excepcional maestro. O que significa que eu sou um excepcional maestro? Significa que eu tenho uma orquestra com dezenas de instrumentos diferentes. Eu tenho que saber qual a função de cada instrumento, se aquele instrumento está afinado, se o músico está... E o mais importante, se aquela orquestra, quando funciona como um todo, se aquilo os instrumentos somados são mais do que eles sozinhos. Eles estão funcionando com harmonia, cada um está fazendo seu papel com a sua linguagem, mas eles estão todos funcionando. A gente, hoje, o marketing, é o maestro de uma grande orquestra de canais de comunicação, de linguagens, de meios e de pessoas, porque o TikTok é para uma pessoa, né? E eventualmente a mesma pessoa está no TikTok, está na Globo, e na hora que ela está na Globo ela é uma pessoa, na hora que ela está no TikTok ela é outra, porque é um momento diferente. Eu adoro essa confusão. Pessoal, com isso a gente conversou com a fantástica, a poderosa, a empoderada, a energizante Ana Decache, diretora de marketing do Rock in Rio. A gente teve uma bela oportunidade, né? Dentro desse tempo que a gente conseguiu furar da agenda da Ana, de conversar e aprender mais sobre essa marca, torcendo, mais uma vez, para que 2022, onde eles vão ter o evento, tanto em Lisboa como no Rio de Janeiro, e o pipeline aí de outros lançamentos, que seja sempre mágico, como essa marca sempre entregou, com essa capacidade, como ela falou, de sonhar e fazer acontecer. Ana, muito obrigado. Adorei a conversa, né? O educador Paulo Freire dizia que mestre não é o que ensina, mas quem de repente aprende. A função do Bora Falar de Branding é, acima de tudo, de levar a oportunizar para que pessoas, estudantes, futuros gerentes pelo Brasil entendam sobre gestão de marca, e a gente não poderia deixar de falar de uma marca tão relevante, com uma profissional tão relevante como é você. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Com isso, pessoal, mais uma vez, a gente se vê em breve dentro da 7ª temporada do Bora Falar de Branding. Um grande abraço para todos.